Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos só aguardar alguns minutinhos para todo mundo ir entrando na live. Né, Ok. Catiele? Oi. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. O tema de hoje eu deixei aqui fixado, vai ser como lidar com a ansiedade durante a quarentena. Certo. Eu vou pedir só para que todo mundo vá falando aí se o som tá bom, a imagem, se tá tudo certinho. Certo. Tá conseguindo me escutar, Carol? Tô sim, você tá conseguindo me ouvir? Tranquilo. Tá bom, né? Tá ótimo. Esperar todo mundo entrar pra gente É, começar. um pouquinho, né? Eu vou, por enquanto, vou me apresentando, mesmo que todo mundo já me conheça, né? Mas eu sou a psicóloga escolar, meu nome é Carolina Silveira. Nós hoje resolvemos fazer uma live voltada para a família e também para o ensino fundamental 2, que é o índice maior que a gente tem na escola recebido de adolescentes com ansiedade, até por conta do período, da fase que eles vêm vivenciando, né? Então é comum. E aí a gente vai fazer mais voltado para esse público. Por isso eu convidei a psicóloga Catiele, que eu admiro muito profissionalmente. E aí eu gostaria que você se apresentasse, Catiele. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer o convite, Carol, o convite do colégio. É sempre muito legal estar falando para o público criança. Eu acho que já está entrando na fase da adolescência, não é isso? Uhum, Criança isso. e adolescência é muito legal. Admiro muito o trabalho dos psicólogos escolares, tão necessários agora nessa fase. É, Admiro muito o seu trabalho, Carol, obrigada. quanto no colégio. Queria, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Catiele, sou psicóloga, psicóloga clínica, mestre em psicologia, doutoranda no momento. Eu trabalho como psicóloga clínica e na docência. Eu dou aula para o curso de psicologia mesmo. Legal. Eu vou passar aqui o roteiro só do que a gente vai falar Sim, sim. hoje, né, do nosso tema. Então, a gente decidiu iniciar com a definição do que seja ansiedade, porque eu acredito que isso vai ser primordial. Muitas pessoas acreditam que só sentir a emoção ansiedade já é um transtorno de ansiedade. E aí a gente vai também separar, vai trazer algumas diferenças, né, entre a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A mulher, dentro do contexto atual, quando a gente for abordar esse tema, vocês vão entender melhor por que, que a gente vai falar especificamente da mulher, a importância do pensamento positivo e vamos também dar algumas dicas de estratégias para o controle dessa ansiedade. Não é Isso, isso? isso. Você quer começar? Posso começar assim. Pronto, fica à Vamos vontade. começar definindo o que é ansiedade, né? Isso. A gente tem hoje em dia, tanto se fala de ansiedade, tanto se fala do que, eu tô ansioso, eu sou ansiosa e etc. Só que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa também para o nosso organismo. Vamos lá. A ansiedade ela é caracterizada como uma espécie de alarme que o nosso Isso. organismo dá perante alguma situação muitas vezes desconhecida ou alguma situação que pode nos deixar nervosas Ou em perigo. ou em perigo, e isso dá o nome de ansiedade. Só que, como já o nome já diz, ela é um alerta. Ela é um alerta que o nosso corpo dá perante alguma sensação de perigo. Nem sempre um alerta, e na maioria das vezes, um alerta é ruim. Um alerta de perigo, ela pode ser considerada como benéfico, porque ela vai nos proteger de muitas situações que a gente poderia realmente estar em, em algum tipo Se de perigo, expondo. exposto Isso. a algum tipo de perigo. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Imagine só que a gente tem que atravessar uma rua, é a nossa ansiedade Uhum.
que nos faz olhar de um lado para o outro e para se prevenindo da gente realmente sofrer um acidente de trânsito quando a gente está Isso. atravessando a rua. Por isso que é extremamente importante da gente diferenciar. Nem toda ansiedade, o que eu vou vir a chamar de ansiedade, vai ser ruim. Eu tenho a Isso. ansiedade que eu chamo de ansiedade boa, que é aquele meu senso de perigo, é aquele meu alerta que o corpo dá perante alguma situação nova ou alguma situação que cause alarme para mim. Uhum. Já eu tenho ansiedade que ela pode ser considerada ruim. E aí sim é que a gente precisa buscar ajuda e etc. O que é uma ansiedade ruim? Uma ansiedade ruim é aquela ansiedade que, em vez de me dar apenas o alerta do perigo, é uma ansiedade que vai me travar perante as coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu vou apresentar um trabalho na escola. E aí, a minha ansiedade, é normal que a gente fique nervosa, Sim. que a mão começa a tremer, que a gente começa a suar, começa a ter vários medos do que pode acontecer e etc. Só que aí, ao apresentar o trabalho, eu vou perceber que não é tão grande assim, que o monstro Isso. da ansiedade, ele não é tão grande assim. Quando eu tenho uma ansiedade ruim, muito provavelmente o meu corpo entra um mecanismo de luta ou fuga. Ou seja, eu passo a evitar situações em que eu possa vir a estar ansiosa, ou simplesmente eu acabo fugindo de situações em que eu estou ansiosa para tentar minimizar os efeitos. Por exemplo, aquele trabalho que eu tenho para apresentar, eu simplesmente não apresento. Ou no dia que eu tenho que apresentar esse trabalho, acaba me dando uma dor de barriga, ou eu começo a chorar na hora, ou eu simplesmente E dá um branco. É. E tem uma coisa que também é muito importante a gente esclarecer, Catiele, que, por exemplo, quando você deu o exemplo de atravessar a rua. Quando eu vou atravessar a rua, eu me sinto ansioso e essa ansiedade me protege do risco de atravessar sem olhar. Por que que isso acontece? Muitas pessoas podem imaginar assim, não, eu não atravesso por medo, não é por ansiedade. Só que às vezes a ansiedade ela vem disfarçada de medo. A ansiedade é um medo do futuro, um medo que nada dê certo, um medo do que possa vir a acontecer. Então é muito importante a gente ter em mente que a ansiedade nada mais é que um medo. Um medo do futuro, mas é um medo. E aí ela também pode vir disfarçada de preocupação, pode vir disfarçada de timidez, por exemplo, quando vai apresentar o trabalho. Então eu não vou me expor porque eu não me sinto capaz o suficiente para fazer aquele papel, para estar ali na frente, ou então porque eu tenho medo dos julgamentos, enfim. Mas a ansiedade ela pode vir disfarçada de outras emoções, por isso que nem sempre a gente consegue identificar ela e nem sempre a gente consegue encontrar um meio de controlar, de tentar manter o equilíbrio, né? E quando a gente vem falando assim quando o Catiele vem falando de ansiedade boa, ansiedade ruim, porque a ansiedade é uma emoção, então é perfeitamente normal e é muito importante que todo mundo se sinta ansioso em algum momento da vida, até porque ela nos protege do perigo, como você disse. Então, qualquer pessoa pode se sentir ansiosa. Sempre que eu vou dar palestra sobre o tema, eu sempre faço essa pergunta: quem aqui é ansioso? Todo mundo levanta a mão. E graças a Deus que todo mundo levantou a mão, né? Porque é um estado de normalidade que você sinta ansiedade. Mas quando é que ela passa a ser um transtorno? Quando ela interrompe atividades de vida diária que eu conseguiria fazer antes e hoje eu não consigo fazer mais. Então, por exemplo, ela me interrompe de ir lá e apresentar um trabalho na escola. Ela me interrompe de conseguir dar continuidade às tarefas do meu dia a dia, porque eu estou o tempo todo pensando no que vai me gerar essa pandemia. Ela me interrompe de estudar, de me alimentar, de fazer atividade física. Aí a ansiedade está virando uma coisa na sua vida que você precisa dar uma maior atenção para você conseguir controlar, né? A ansiedade, ela é considerada ruim quando ela me trava. E Isso. mesmo quando ela trava, ela é considerado hoje,
por muita gente ter problemas com ansiedade demais, a ansiedade é considerado hoje um transtorno mental comum. Não é porque é comum, Sim, não é porque é comum que eu devo deixar para lá, não. É isso. comum porque, como muita gente tem, eu acabo considerando entre os transtornos mais incidentes. Então, é É, considerado um transtorno mental comum. Então, quando a gente bloqueia e quando você não consegue fazer as atividades da vida diária de uma maneira eficaz, eu tenho que procurar ajuda para eu lidar com aquele sentimento ansioso. isso. Porém, a gente também tem que observar que em alguns momentos, principalmente momentos novos, como que a gente está vivenciando agora, são momentos que é comum a gente estar se sentindo ansioso. A gente ter medo do futuro, estar se sentindo ansioso com relação a isso. É natural. Isso, é comum. E tem uma coisa que é bem importante também. A OMS, ela determinou que, ela, em pesquisas, né, ela disse que o Brasil é o país com pessoas, com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. E esse número tende a aumentar depois da pandemia, por conta da situação atual que estamos vivenciando, né? Infelizmente. Então, a informação ela é muito importante, assim como a abertura para que nós passemos a nos preocupar mais com a nossa saúde mental. O que é que eu estou fazendo hoje? Que eu tenho que ser tão produtiva assim? Acho que já vai entrando um pouco no nosso tema da mulher, né? No E contexto atual, que é... Pode só falar. fazendo, a gente fala muito de ansiedade, mas tem que salientar quais são os sintomas da ansiedade, né? Que Isso. muitas vezes tem. O sintoma da ansiedade é muito parecido com o chamado nervosismo. Borboleta no É, estômago, a gente treme, começa a suar frio. Muitas pessoas causam náusea e pensamento acelerado. acelerado. Ah, eu não consigo dormir. Eu deito e todos os pensamentos acabam vindo juntos ao mesmo tempo. Isso Isso. é característica da ansiedade. Alteração do padrão de sono, eu durmo mais, eu durmo menos. A alteração da alimentação, ou eu como mais, ou eu como menos, isso aí eu acabo ganhando ou perdendo peso. Do humor. Do humor também, a irritabilidade também pode ser um Isso. sintoma Constante. ansioso, constante, e isso daí é comum acontecer. São três coisinhas que a gente tem que avaliar: frequência, intensidade e Frequência, intensidade, intensidade duração. e duração. É Isso. duração. Frequência, intensidade e duração daquele comportamento. Então, se eu me sinto, por exemplo, todos os dias da mesma maneira, durante um período longo de tempo, é a manhã toda, é a tarde toda, é o dia inteiro. E se é muito intenso, se eu tenho picos, tá muito intenso, daqui a pouco tá lá. Então, é tudo isso que eu tenho que avaliar para perceber se a minha ansiedade está passando do nível que é considerado normal para a gente, não é Além disso, isso? você falou que a OMS detectou que depois da pandemia vai ser aumentado o número ansioso. Isso, A, tem a probabilidade. tem a probabilidade. A Associação Americana de Psicologia já comprovou que houve um aumento de sintomas ansiosos. Só que é preciso fazer uma diferenciação entre sintomas e transtorno. Isso, E essa questão de avaliar a duração, ou seja, quanto tempo, qual a frequência que isso vai acontecendo, que auxilia a gente até identificar. Muita gente vem para o consultório dizendo, eu tenho um transtorno de ansiedade, mas quando a gente vai avaliar, só teve um episódio de só tá... ansiedade. isso. E isso daí a gente precisa também estar avaliando. É É. interessante avaliar. E nesse momento, como eu ia dizendo, para a gente entrar já no tema da mulher, né? Nesse momento nós temos várias responsabilidades. Quais são? Ah, vamos trabalhar em casa, vamos. Mas em casa nós temos a casa para limpar, a comida para fazer, o filho agora para dar aula para ele. Nós temos os adolescentes agora, a perda do contato presencial, social, que é tão importante para ele. Nós temos a ociosidade também, porque muitos dos adolescentes ainda não têm o seu dia, né, preenchido com atividades, com muitas coisas para fazer.
E nós temos um turbilhão de atividades que devem ser feitas e por um momento nós nos pegamos como? Procrastinando. Então, amanhã eu deixo para fazer aquela coisa. O estresse começa a surgir também, porque eu não estou dando conta de tudo e eu tenho muito tempo. Está todo mundo dizendo que eu tenho tempo de fazer tudo, eu tenho tempo de fazer tudo. E aí fica aquele embate de ideias, né? E começa a se sentir ansioso por não cumprir tudo que deve cumprir e achar que todo mundo está conseguindo, menos você, que está aí em casa. O fato de estar em casa também já é um período um pouco assustador. Por quê? Isso. A gente, na nossa mente, a gente diferencia uma coisa. Eu vou para a rua, então eu vou para a rua, eu vou fazer alguma atividade. E eu saio especificamente para aquela atividade. Quando eu estou em casa, os papéis se confundem. Ao mesmo É, tempo que eu tenho que fazer as coisas, eu também exerço outros papéis durante o mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer as atividades de casa, que elas não deixam, e agora, como a gente está em casa, as atividades de casa duplicam. Ou seja, sim, passa mais tempo, a casa vai estar mais suja, mais sujo. você vai comer mais e etc. Então, você vai usar da casa muito mais. Sim. Ao mesmo tempo que você tem que fazer todas as atividades de casa, você acaba também tendo que fazer as suas atividades de trabalho, você tem que fazer as suas atividades De estudo, e para muito alguns ainda, né? de estudo, e você acaba até mesmo com um peso na consciência. Eu tenho que estudar, e meu filho, Isso. Eu tenho que dar conta de tudo, né? Tenho que dar ele conta do desenvolvimento das minhas atividades, do desenvolvimento do meu filho. E é uma coisa até importante de a gente falar aqui agora, porque muitas famílias elas vêm nessa autocobrança, né? De ter que desenvolver o filho na parte da aprendizagem, porque ele não pode diminuir um pouquinho em casa, porque a responsabilidade é minha, quando na verdade a gente teve que de repente mudar o método, mudar tudo, e a gente vai ter que mudar alguns comportamentos também, e a escola tem consciência disso, né? Que esse aluno, ele vai ter o tempo dele de adaptação, a família está contribuindo para isso, mas a gente tem que respeitar os processos de cada um, a rotina de cada um. Então eu acho que é muito importante nessa hora a gente ir em busca de um apoio. Se eu não consigo fazer sozinha, eu vou pedir ajuda a alguém. A escola, por exemplo. E é importante também o papel da escola nesse contexto, porque a mãe, muitas vezes, a mãe, pai, os pais, né, acabam Sim, assumindo o papel integralmente. A escola isso. está aí um pouco para dividir essa responsabilidade. É, Muda-se o contexto, é um momento de adaptação para os dois, para todas as pessoas, para tanto para a ambos, isso. escola, quanto para os pais, quanto para as próprias crianças. E eu acredito que nesse momento os dois podem se ajudar. Sim, com certeza. Tá tendo as dificuldades, assim como dizer as vitórias, o que deu certo, o que não. É importante Isso. compartilhar isso. Tem uma fala até que eu venho repetindo muito nas lives e que eu acho que é importante falar mais uma vez. Quando a gente fala dessa cobrança da família, acho que é muito importante a gente ressaltar, principalmente aqui no Fundamental 2, que nós temos uma autonomia maior do aluno. Então, possa ser que as famílias nesse momento estejam se perguntando, né? E agora eu vou ter que virar professora do meu filho. E não, a família ela não é professora do seu filho. O professor ele está ali, de forma diferente, no vídeo, está tentando mandar videoaulas, está de forma online. Então, ele vai estar presente na vida do seu filho, não como antes, fisicamente, mas ele ainda está ali. A família agora ela é mediadora, ela não é professora. Então, ela está mediando a situação de aprendizagem, está contribuindo. E quando eu não posso, por exemplo, sozinha, eu busco um auxílio. Por exemplo, surgiu questionamentos de mães que me perguntaram assim, Carol, mas eu não consigo acompanhar meu filho porque eu não entendo os conteúdos, eu não tenho como explicar para ele. Disse, mãe, não tem problema. Ele vai assistir as videoaulas que a professora está explicando e depois você pode perguntar a ele o que foi que você entendeu do assunto. Ele
de alguma forma, vai explicar alguma coisa. Se você perceber que ele não está compreendendo bem, que ele não está conseguindo acompanhar, procura a escola. Olha, meu filho não está entendendo, pede para o professor fazer isso, explicar melhor. Então, acho que essa comunicação é muito importante. E, além de tudo, é importante para o desenvolvimento da criança que os Sim, pais possam dar uma certa autonomia para eles. Ora, sim, que eles estão em casa, que eu tenho que assumir integralmente a as função responsabilidades dele. de auxiliar, que eu tenho Isso, que ensinar passo a passo. Você pode assumir o papel isso, de supervisão. É importante para a criança e é importante para o momento de formação dela que eles possam adquirir essa autonomia na hora de fazer as atividades. Principalmente no Fundamental 2, que eles já começam a ter responsabilidade sobre horários, sobre atividades e etc., que é importante isso. Cabe o pai e a mãe o papel de estar supervisionando, assim como ele já fazia quando a criança estava na escola. sim. Então, é um pouco de adaptação, sim, mas você vai descobrindo algumas coisas que você pode fazer e que vai Isso, acabar delegando um pouco de responsabilidade para a criança também. isso. E a gente está falando nisso, o que é que isso tem a ver com ansiedade? Tem a ver que isso é estabelecimento de rotina. Então, para o controle da ansiedade, é muito importante que eu tenha uma rotina. Como a gente falou, tem muitas tarefas para serem feitas. É tarefa de casa, é tarefa do trabalho, é filho. Os adolescentes estão ansiosos em alguns momentos, em outros tem muitas coisas da escola para fazer. Então, como que eu posso estar agindo nessa hora? Vou fazer para mim um cronogramazinho de atividades do meu dia. Então, não precisa ser rígido, né? Mas, olha, hoje eu tenho essa e essa tarefa para cumprir no meu dia da escola. Depois, o que é que eu vou fazer? Vou procurar alguma atividade de lazer que seja produtiva, não ficar apenas nos aparelhos eletrônicos, nas redes sociais, porque isso também tem sido um gerador de ansiedade, né? Quando eu me espelho muito na vida do outro, né? Nessa rede social, eu tô vendo que muitas pessoas tenho recebido, né, de algumas pessoas que isso tem deixado muito mais ansiosa quando eu me comparo com o outro, quando eu percebo que uma pessoa dá conta e eu não estou conseguindo. Então é muito importante a gente se distanciar por um minuto e tentar fazer alguma coisa que seja mais leve, que seja distante disso tudo e que você goste, né? É importante também, desse ponto de seguir uma rotina e também se perdoar quando eu não conseguir cumprir a rotina. Muitas vezes Isso, você faz uma rotina tão apertada e o dia está tão cheio que chega no final do dia e sobra atividade e falta dia. isso mesmo. E aí a gente tem que dar conta e faz parte também do processo de se perdoar. Tá, eu não consegui fazer isso hoje, tudo bem. E tá tudo bem. Eu vou deixar para Isso. amanhã, vou fazer outra coisa e etc. Eu acho que isso vai muito também no caminho, Catiele, de eu não colocar metas que não sejam atingíveis para mim. Então, se eu vejo que naquele dia eu enchi demais de atividade, se eu coloquei coisas que eu sei que talvez eu possa não dar conta, eu simplesmente não coloco, tá tudo bem. Eu vou dividir nas minhas metas em coisas que eu possa alcançar, até porque isso pode desmotivar, né? Então, chega um dia que eu não consegui cumprir tudo, e aí no outro dia eu já não começo nada, porque para mim eu não vou conseguir fazer tudo, não vou conseguir dar conta. Eu acho que vai muito de encontro com o que a Angélica comentou aqui. Meninas, minhas mães dos alunos especiais, muitas das vezes, ela é professora, Angélica, muitas das vezes não conseguem seguir uma rotina e ficam muito ansiosas. Pode falar, Catiane. Eu fico pensando mesmo nas mães das crianças especiais, porque elas já são acostumadas com uma rotina diferente na vida normal. E agora essa rotina mudou completamente e a tendência também é das crianças demandarem muito mais delas. No sentido, Isso, são elas que vão fazer parte ativamente das terapias, da TO, da fono, além
das crianças ficarem muitas vezes um pouco entediadas e não terem o que fazer, então as mães se sentem muito sobrecarregadas com relação a isso. Mas também faz parte do autoconhecimento, de usar a criatividade nesse período também. E a parte do perdão também se vai ali, ó. Tudo bem, eu não consegui dar conta aqui, e tudo bem eu estar um pouco perdida aqui. Por isso também vale pedir ajuda, tanto para os profissionais que acompanham os filhos, Sim, também pedir ajuda dos familiares. Eu sei que a gente não pode ficar perto, mas as pessoas que moram com a gente também próximas, fazer isso. parte da rotina da criança. E aí a tecnologia é usada a nosso favor. As videochamadas, tem tantas atividades, até mesmo eletrônicas, que as crianças especiais podem fazer. Tem alguns jogos que foram desenvolvidos especialmente para autistas ou especialmente para crianças com dificuldade de desenvolvimento, que as mães também podem auxiliar com isso. Um exemplo de aplicativo muito legal é aquele ABC do autismo. Tem alguns Uhum. a utilizar o banheiro, entre outras coisas. Tem uma coisa que também é muito importante, né? É que a gente precisa aguardar o tempo daquela criança também. Nós estamos falando de alunos especiais. Então, eles têm uma rotina diferente da nossa, têm uma visão diferente. Provavelmente, esse aluno ele vai precisar de mais um tempo para compreender por que, que tudo mudou tão de repente assim. O que é que está acontecendo na vida dele, que ele agora não se dirige mais até a escola, que ele agora vê a professora dele através de um vídeo. Então, primeiro, a família ela tem que dar essa iniciativa para que, por exemplo, comece apresentando essa nova realidade para essa criança. Vamos começar apresentando. Depois a gente começa tentando inserir alguma atividade no dia dele, tentando pegar alguma atividade da escola e dar para ele fazer. Mas vamos primeiro apresentar para essa criança tudo que está diferente, não vamos cobrar dela, porque não é um momento de cobrança para nenhum aluno. É um momento de cobrança. E olha que tempo especial para você ter um tempo de qualidade com seu filho. Isso, com Você, certeza. de você ter realmente um tempo para ver o que sua criança gosta, entrar no mundo dela, ver um pouco como é que eu posso fazer parte disso, como é que eu É. posso estar participando ativamente disso. O que é que eu São posso fazer por ela, né? o que é que eu posso fazer por ela e etc. Isso mesmo. É a primeira estratégia, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do pensamento positivo. Por que é tão importante? Pode falar, Catrinha. Para quem não conhece, a psicologia são psicologias, tá? A psicologia Isso. é uma ciência bem vasta. E enquanto vasta, a psicologia se insere em vários ambientes, em vários lugares e etc. Um dos ramos da psicologia é chamado de psicologia positiva. E utiliza alguns vieses da psicologia como fatores de proteção para a nossa saúde. Alguns estudos têm apontado que pessoas mais otimistas, ou seja, pessoas que creem num futuro melhor, ou que acreditam que o futuro vai ser mudado e que o futuro vai ser melhor, vai ter consequente, vai ter menos disposição para ansiedade e para outras patologias também durante esse tempo, e não só durante esse tempo, durante toda a vida. Agora vamos Sim. considerar que falar em otimismo é falar de pensamento. Como estão os seus pensamentos? O que passa pela sua cabeça que você pode trazer para isso? Muitas vezes os nossos pensamentos colaboram para que a gente fique mais ou menos ansioso. Ansioso. Isso. Isso daí a gente está falando de muitas vezes pensamentos que não condizem com a realidade dos fatos. São chamados pensamentos distorcidos ou pensamentos disfuncionais. Disfuncionais, isso. Para isso é interessante que a gente se pergunte:
o que é que eu estou pensando agora? E ao se fazer essa pergunta do que a gente está pensando, a gente pudesse realmente falar, pensar, tá, o que é que isso corresponde com a realidade? Eu sempre gosto de dizer para os meus pacientes de anotar os pensamentos. Pode ser meio bagunçado, Sim, também. do seu jeito e etc. E aí, quando eu anoto, eu procuro pensar, esse pensamento é verdade ou não? E até mesmo fazer Sim. aquela velha listinha, que a gente chama de exame de evidências, mas fazer aquela velha listinha de isso daqui é verdade por quê? Isso De daqui zero a é 10, o por quanto quê? que isso é verdadeiro na minha vida, o quanto que isso pode acontecer de verdade. Isso. Muitas vezes o nosso pensamento nos leva a situações e jeitos que nada corresponde com a realidade. É isso. Isso daí tem muito a ver é, com os pensamentos disfuncionais. É isso. E quando a gente fala disfuncional, que é o termo disfuncional, né? É algo que não funciona bem, que não está dando certo, em palavras mais simples, né? E aí, quando a gente fala de um pensamento disfuncional, é um pensamento que não é saudável. Por exemplo, eu passar o dia inteiro pensando, não vou conseguir dar conta de ensinar meu filho, não vou conseguir dar conta de trabalhar, não vou conseguir terminar as minhas atividades, eu não sou boa o suficiente por isso, eu não consigo fazer nada certo. Então, são pensamentos que, de certa forma, são até negativos, que fazem com que você se torne ainda mais ansioso. E aí o coração fica acelerado, começa a ter sudorese, cada vez que você vai pensando nessas palavras. Por que a Catiele está falando para a gente anotar? Porque quando a gente escreve, a gente tem uma autoconsciência sobre aquilo que a gente está escrevendo. Então, eu vou escrever aquele pensamento ali na hora que eu tive, e uns 30 minutos depois, um tempinho depois, quando eu me sentir um pouco melhor, eu vou lá e pego aquela folha e eu começo a avaliar o quanto que realmente é verdadeiro isso. Será que realmente eu não posso dar conta? Se eu dei conta tanto tempo de trabalhar fora, da rotina dos meus filhos de lavar na escola, de fazer atividade, o que é que está acontecendo de diferente no meu dia a dia que antes não tinha? Eu estou com as mesmas atividades, então é possível eu dar conta, mas eu preciso me reorganizar. Então, é a gente dar uma resposta para aquele nosso pensamento que não está bom. A gente começar a confrontar aquele pensamento, para que toda vez que ele vier na nossa mente, a gente saiba responder ele mentalmente. Não é isso? Uhum. Outro pensamento que a gente costuma ter são pensamentos do tipo catastróficos. O que são Sim, pensamentos catastróficos? A nossa cabeça, a gente imagina uma verdadeira catástrofe acontecendo. é Catástrofe isso. é essa. E se a gente for parar para realmente pensar, há uma probabilidade muito pequena ou quase nula de realmente acontecer. Acontecer, é isso. Só que esses pensamentos catastróficos deixam a gente extremamente ansiosos e os nossos pensamentos catastróficos muitas vezes paralisa a gente e nos deixa Isso. com um nível de ansiedade Travou um pouquinho, Catiele. Travou um pouquinho. Vá, voltou. extremamente elevado. Por isso que é Isso. importante eu estar me perguntando muitas vezes, é, esse pensamento realmente tem uma probabilidade de acontecer? Ele é real, né? Ele é real? Realmente o quão próximo de acontecer isso me tá? Isso tá. Eu já vi acontecer com alguma outra pessoa e isso E daí é se acontecer, né? Porque às vezes o pensamento é até real. Por exemplo, no período da pandemia, nós podemos pensar assim: eu vou passar por dificuldades econômicas, ou eu vou passar por dificuldades de relacionamento, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí você me diz, eu vou perguntar a essa pessoa, isso realmente pode acontecer na sua vida? E a pessoa vai me dar uma justificativa e vai dizer, olha, isso realmente pode acontecer, Carol. Mas de que forma eu posso controlar esse pensamento? Se eu tenho em minha mente o que que eu posso fazer quando isso vier a acontecer? Então eu também preciso pensar, se isso acontecer, qual a alternativa que eu posso seguir? O que é que eu posso fazer na minha vida? Então, a ansiedade, ela faz muito com que a gente
se desprenda daquilo que é concreto. Fique só naquela parte abstrata, que isso pode acontecer e não faz com que a gente haja. Por isso que a gente fica muito desmotivado para fazer algumas atividades, procrastina. Então é muito importante que a gente tenha isso amarradinho na nossa mente. Se isso acontecer, eu tenho esse caminho, esse outro e esse outro para seguir. Se realmente esse pensamento é verdadeiro, o que é que te faz acreditar nele? Então, por exemplo, quando você pensa que você não é boa o suficiente, o que é que te faz acreditar nisso? Quais são os seus comportamentos que fazem com que você alimente esse tipo de crença, esse tipo de ideia? Por que que você acha isso? É importante a gente pensar porque às vezes ele não tem fundamento nenhum mesmo. Exatamente. E aí a gente vê também os recursos que a gente tem para lidar com aquilo. É isso. Ter recursos para lidar não é uma coisa que nasce pronto, mas é uma coisa que a gente vai aprendendo e construindo com o decorrer do tempo. Às vezes esse pensamento possa servir para a gente pensar quais os recursos eu posso construir para se realmente vier a acontecer. E isso daí nos torna mais prontos para situações que possa vir. E isso É, daí ajuda a gente com o passar do tempo. isso mesmo. E o poder, a gente às vezes duvida muito, né, do poder da nossa mente. Eu sempre digo isso. E a nossa mente ela é extremamente poderosa. Por isso que a gente vem falar da psicologia positiva. Porque o pensamento positivo, ele te alimenta muito bem, assim, para a sua saúde mental, ele te levanta, ele te impulsiona a querer ser melhor. Então, é muito importante, a título de prevenção de um transtorno de ansiedade que venha a ser desenvolvido, que essa pessoa, quem esteja se sentindo ansioso, comece a alimentar mais esse tipo de pensamento durante o seu dia a dia, na sua rotina. Quando a gente fala de pensamento positivo, a gente não quer dizer que todos os dias eu vou acordar, por exemplo, e vou dizer bem assim, olha, eu sou linda, maravilhosa, muito inteligente e eu sou a melhor no que eu faço. E aí eu me paro e pergunto, será que eu sou isso tudo mesmo? E às vezes aquilo não é real. Então, quando a Isso gente pode fala ser de... até ruim. E isso pode ser até ruim. Então, quando a gente fala de pensamento positivo, é de alimentar, nos alimentar com aquilo que é real para nós. Então, eu posso dar conta de todas as minhas atividades, eu tenho força de vontade e tenho competência para isso, e eu sei que a cada dia eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Isso é um pensamento positivo, né? Quer ver um exercício positivo muito legal? A gente usar das notícias. Uma das coisas que a gente tem evitado e até recomendado para as pessoas é evite se encher de notícias, que muitas vezes notícias são ruins, então evite Sim. se consumir de muitas notícias. Mas a gente Uhum. também pode usar das notícias para ver o que de bom está acontecendo. Por exemplo, Sim. eu tenho 31, 31 pessoas infectadas aqui no H. Ok, mas dessas 31, 20 já se curaram. Sim. Então a gente também tem que saber interpretar aquela coisa que é trazida para gente. Outro fato positivo. Eu não sei quando isso vai acabar, mas a China já voltou às atividades normais, Itália, Estados Unidos Sim. voltando às atividades normais. E isso daí também a gente se valer da notícia para focar nas coisas positivas e E não no apenas. aqui e agora também, né? E não E aqui agora também, porque às vezes eu fico, não sei quando que isso vai acabar. Tá bom, a gente não sabe, mas o aqui e agora, o que é que você pode aproveitar? O que é que você tem aprendido com esse agora? O que é que está acontecendo na sua vida, né? inclusive de o que de bom eu ando fazendo Isso, no período que eu posso levar depois. Uma coisa muito interessante que a gente está se parando para pensar e até mesmo se colocando nesse período muitas vezes você tem tempo para você e de fazer coisas que antes você não tinha tempo. Isso daí é um sim, ponto extremamente positivo que você pode trazer para depois da pandemia. Então, sim, com certeza. de estar pensando e de estar agindo diante disso. Sim, com certeza. Além do pensamento positivo, da rotina, né? É muito importante que a gente tente manter uma alimentação saudável. Quando a gente vai falar de alimentação,
A gente às vezes, a gente sempre lembra, acho que daquela frase, a gente enquanto psicóloga, né? Que a gente come as emoções. Então tem muita gente ansioso, comendo ansiedade, comendo ansiedade. Você pensa, você tá com fome? Não, só tô com vontade de comer porque eu tô ansiosa. Então é muito importante a gente começar a se organizar nessa rotina de alimentação saudável, né? Tem uma pergunta aqui. Pode ir Tem. comentando que eu vou lendo. Não, eu ia apontar para a pergunta mesmo. Ah, então vá. Que é a pergunta de Adriana aqui, que ela pergunta bem assim. Oi, Adriana, tudo bem? Ela está perguntando que, como já foi dito aqui, a criança com dificuldade de dormir e o bruxismo aparece de forma elevada. O que fazer diante disso? A dificuldade de dormir é uma coisa que está acontecendo muito com crianças e adultos. E aí, diante disso, é legal a gente manter o que a gente chama de higiene do sono. Ou seja, criar um ritual para a hora de dormir. Esse ritual pode Isso. começar com um banho, depois uma história, depois ou um episódio de desenho e depois dormir. É legal Isso. também a criança manter um horário para dormir e para acordar, mesmo nessa época Isso. que tudo está bagunçado. Isso também faz parte de higiene de sono. Sobre o bruxismo as pessoas associam muito com ansiedade. E é natural nessa época de insegurança e até mesmo que a criança possa estar sentindo medo. O medo faz com que o bruxismo ele venha de uma forma um pouquinho mais elevada. É. Fez uma dica para fazer com a criança, uma dica para poder fazer, seja fazer esse lado dos pontos positivos. Ou seja, o que de positivo tem? Não vai desaparecer de uma hora para outra. A tendência é que vá diminuindo aos poucos esse episódio de bruxismo com o tempo que ela vai ficando mais calma e menos ansiosa. E nesse ritualzinho é muito importante a gente se atentar à alimentação. Então, à noite, evitar o consumo de doce com a criança, porque pode dar uma energia maior. Evitar o consumo de bebidas estimulantes, de tudo que possa despertar. Então, de atividades também que possam despertar. Então, por exemplo, à noite eu não vou brincar com ela de correr, não vou brincar com ela de pular. À noite, como o Catiele falou, a sugestão é o quê? A contação de história com o livro, porque a tela do celular também pode despertar um pouquinho algumas crianças. A Então, se massa puder ter um, excelente, que ela está dizendo, massagem excelente. massagem é ótimo, escutar uma musiquinha que seja mais relaxante. Então, com as crianças a gente usa o lúdico, né? Ir lá e fazer bolinhas de sabão para ela treinar a respiração diafragmática, como tem alguns IGTVs aqui no Instagram, que eu ensinei algumas estratégias. Então, é você preparar aquele momento, ensinar ao corpinho daquela criança que ela vai deitar, que ela vai dormir. E o mesmo funciona para os adultos também, são as mesmas indicações. Você deve preparar o seu corpo para o sono. A gente precisa ter essa previsibilidade de que o nosso cérebro ele vai descansar e vai ter uma hora para ele acordar também. É interessante você falar de respiração, porque controlar a respiração é uma das formas mais eficazes que a gente tem de controlar a ansiedade a curto prazo. Que é o quê? São as Sim, técnicas de respiração. Para criança, eu sempre gosto de utilizar as técnicas de respiração de uma forma mais lúdica, como bolinha de sabão, isso, fazer sopro com canudo no copo, que é o que a gente chama de respiração isso. shake. Pode até fazer de um jeito que fique mais lúdico ainda, ou seja, fazer kisuke, que deixa a água colorida, Colorida, fazer isso. bolinhas com isso. Eu ensinei essa técnica no IGTV que tem aqui, e ensinei outra também, que é aquela da cheira a flor e assopra a vela. Também é bem legal Que é bem legal. para as crianças. E existem algumas técnicas de relaxamento, como você pede para a criança fechar o olhinho
e ela começa a imaginar um lugarzinho que seja bem legal, que seja bem colorido, ou começar a imaginar algum personagem que ela gosta, porque você vai ensinando a ela o poder de concentrar o pensamento no aqui e agora. É só isso que você vai ensinar para sua criança nesse momento. Então, pede para ela ir respirando fundo, soltando bem devagarzinho. Pode também utilizar técnicas de controle muscular, como por exemplo brincadeira de estátua. Por exemplo, Sim, a estátua, tá, derrete igual um picolé. isso, E isso isso. daí vai trabalhando relaxamento muscular. Que o quê? Quando a gente fica tensa igual uma estátua, o nosso corpo vai contrair. Quando a gente relaxa de uma vez, a tendência de nosso corpo vai se mostrando um pouco mais relaxado. Então, são Isso, estratégias que podem fazer a criança com relação a isso. isso. Nós temos as estratégias de relaxamento mentais, temos as estratégias de relaxamento muscular. Aí você pode começar com a mental, para que ela vá se adaptando, e depois você vai para a muscular, que é o relaxamento maior do corpo, né, da mente, que ela é mais completa, né? Sim. Dicas de relaxamento, já demos, estabelecimento de rotina, pensamento positivo, controle desse pensamento, atividade física, alimentação e tem mais alguma coisa? Tem. Duas coisinhas bem rápidas, na verdade. Uma das coisas que é interessante é a gente se preparar para o dia. Muitas vezes a gente acorda e já vai para a aula de camisola mesmo, já fica de camisola. Isso. É interessante que a criança se prepare para ir para a aula como se ela realmente estivesse indo para a aula. Ou seja, Isso. acorda, toma café, toma seu banho e vai para a aula. Então é importante que ela tenha essa rotina, até mesmo para poder estimular a aprendizagem e estimular a ela associar que aquilo é hora de ir para a aula. Isso. Eu tenho para associar aqui, tem hora para tudo. Tem hora para É, brincar, tem hora para dormir, tem hora para ir para a aula e agora é aquela hora de estar na aula. Estar em casa, eu preciso fazer essa associação com a criança também, que ali mesmo estando em casa é hora de ir para a aula. Então é interessante que faça essa associação. A outra e, coisa, pode falar, Carol. e tem a questão do uniforme também, né? O uniforme é opcional, gente. Então, se você percebe que seu filho ele internaliza mais o horário de estudos colocando o uniforme, pode colocar, ótimo. Mas se você percebe que, por exemplo, com as crianças especiais, elas ficam agitadas, elas não compreendem muito bem que colocar o uniforme e ela vai continuar em casa, não vai sair, não tem problema, não coloca o uniforme. Mas é importante ter o ritual do banho, da alimentação e do horáriozinho para sentar em algum cantinho da casa que você já pode deixar organizado para aquele aluno vá sentar e começar as atividades de estudo. Isso. Outra coisa é, nenhuma dica substitui realmente a terapia quando a gente notar que aquilo está passando dos nossos limites. Ou seja, Isso. se você percebe a questão da duração, se você percebe que a ansiedade está com um tempo muito elevado, ou a ansiedade está vindo com frequência, e até mesmo em crises de choro, crises de pânico, é interessante procurar o auxílio de um profissional que vai trazer um tratamento individualizado para aquela pessoa, para aquela criança. Uhum. Nós estamos fazendo os atendimentos agora online, né, durante a quarentena, e Isso. alguns atendimentos emergenciais que são presenciais, né? Mas a indicação mesmo é um atendimento online. Então, a gente tem aí uma gama de profissionais que podem estar auxiliando nesse momento. E é sempre bom a gente começar a perceber isso tudo que a gente falou no início: intensidade, frequência e duração. Será que realmente eu estou me sentindo ansiosa a ponto de não conseguir lidar com a minha emoção, com aquilo que eu estou sentindo, ou não? Porque a gente fala de ansiedade hoje em dia, todo mundo já faz já coloca aquele medo, né? Ai, meu Deus, você é ansioso, ansiedade é horrível de sentir, é péssimo. E não tem emoção boa e emoção ruim. As emoções são todas importantes.
como a gente falou no início, a ansiedade tem uma função na nossa vida. A gente tem que determinar, tem que descobrir para que é que ela está aparecendo para mim naquele momento. O que é que ela quer me comunicar, o que é que ela quer dizer para mim. É para que eu fique em alerta, é para que eu pare e planeje minha vida novamente. Então, a gente precisa identificar isso para que a gente possa lidar com ela da melhor forma, sem medo dela, porque o medo dela nos deixa ainda mais ansiosos. A sobrecarga das coisas do que fazer pode diminuir se você anotar as coisas que você tem para fazer no dia. Talvez Sim. estabelecer metas. Anotar, olha, eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, como se fosse um checklist. Já vai Isso. ajudando a pessoa a lidar com algumas coisas. E não conseguiu cumprir uma meta hoje, não tem problema. Coloca essa meta para o outro dia. É Isso. só reorganizar. Isso tudo quer dizer reorganizar o seu tempo. Então, eu vou lá e eu vou tentar dividir da melhor forma possível todas as minhas atividades. Exato. Teve uma pessoa que me perguntou essa semana, me pediu uma dica. Carol, você acha que tem algum problema do meu filho estudar comigo na hora que eu estou trabalhando, do meu lado? E aí eu falei para ela, eu disse, ó, se seu filho aprende, se você vê que funciona, não tem problema nenhum. Se é esse tempo que você tem disponível para ele, a gente tem que se reorganizar, se reinventar nesse momento. Outra, pode ser também interessante que os dois estejam fazendo atividades referentes a trabalho naquele momento. É Isso. também uma forma dele identificar que, olha, minha mãe também está trabalhando, eu também, é Tem minha. as suas responsabilidades e eu tenho as minhas. Isso mesmo. É um espelho, né? A criança se espelha nos pais, então é muito importante para ele ter essa referência, realmente. Isso. Então não tem problema nenhum. Se você tiver um tempo disponível e quer fazer no tempo disponível, ótimo. Mas se não tem, é até bom. É importante para ele. Que aí no seu tempo disponível você vai lá e faz outra coisa que você gosta, um lazer. Para não ter que fazer com o filho só as atividades da escola, né? Porque já pensou que você esteja lá e você pegou aquele tempo que você tinha livre, em vez de ter um tempo de qualidade, você vai estudar. Então você pode Isso. dois Pode se responsabilidades. reinventar. Isso mesmo. Catiele, nós temos 5 minutos. Não surgiu mais nenhuma dúvida por aqui, né? Se vocês tiverem, vocês podem ir enviando. Mas eu já queria desde já agradecer por ter aceitado o convite, por todas as contribuições que foram dadas. Eu acho que nesse momento é muito importante que nós possamos ter um apoio, ouvir coisas boas, né? Também, como a gente disse durante essa live toda. Então, eu sou muito grata por sua disponibilidade e por ter passado todos os seus conhecimentos para todo mundo. Eu também queria agradecer o convite, dizer que eu acho muito legal o trabalho da escola, de estar junto realmente com os pais nesse momento. Dizer que qualquer coisa que precisar, conte comigo. Também, né? Tá disposta a tudo. Ela sempre. Não surgiu mais nenhuma dúvida por aqui, né? Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com todo mundo. Qualquer dúvida também pode ir lá no Instagram de Catiele, né, Catiele? Disponível. Ou no meu, ou no da escola, tirar alguma dúvida, ou até ligar para a escola também. Se quiser dar alguma sugestão de tema ou qualquer coisa que vocês queiram que a gente trabalhe aqui nas lives. Mas no mais, ela é psicóloga, ela não é psicopedagoga, mas é Catiele Reis, né, Catiele? No Instagram tem o Catiele Reis. Com C, Com C. Catiele Reis. Se Isso. vocês clicarem na bolinha que tem do lado esquerdo da live, vocês vão poder acessar o Instagram dela, tá bom? Então, muito grata, fiquem. O meu, o meu é Pice Carol Silveira, meu nome é com K também. Muito grata a todo mundo que participou, todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui, tirar as dúvidas e contribuir. E até logo mais, né? Eu vou tentar deixar salva aqui a live.
Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, beijo grande. Beijo.